Sombra dos arquétipos. Você conhece a sombra de alguns arquétipos importantes? Eu vou falar hoje sobre essa sombra de alguns arquétipos muito requisitados que você pode analisar tanto nas tatuagens quanto na ativação convencional. Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Laura Coppetti e vou trazer 8 arquétipos falando um pouco de uma forma objetiva e sucinta sobre essa sombra, como pode atuar em você. Lembrando que cada um de nós somos uma individualidade, temos informações específicas e sim, essa sombra individual pode ser ativada de forma diferente em você e em outras pessoas. Lembrando que a gente fala da sombra dos arquétipos, mas na verdade é a sua sombra, a minha sombra, e os arquétipos trazem à tona aquilo que a gente precisa elaborar na própria sombra individual. Muitas pessoas, inclusive, tatuam arquétipos ou sonham com arquétipos e ativam nessas frequências, colocam na decoração de forma inconsciente, porque já está ali se manifestando na vida dela, muitas vezes pela sombra, para que ela olhe para aquilo, transmute aquilo e então expresse a luz dos arquétipos. Eu vou começar falando sobre a sombra do arquétipo da sereia. Essa frequência normalmente gera encantamento, persuasão, admiração, reconhecimento e outras várias características. Eu tenho vários vídeos sobre sereia aqui no canal e você pode se aprofundar. Porém, quando a pessoa faz essa ativação inconsciente, o que pode gerar na sombra individual? Dificuldade para permanecer em relacionamentos duradouros, já que a sereia sim encanta, atrai, mas dificilmente permanece em alguns relacionamentos duradouros estáveis. Se você já estiver no relacionamento e conseguir elaborar a sombra que pode surgir, pode ser que não te prejudique, mas sempre fique atento à influência que vai gerar no seu relacionamento. Pode gerar a tendência para atrair relacionamentos intensos, inclusive relações abusivas, justamente pela conexão com o elemento água e algumas características que isso pode gerar, como insegurança, impermanência, instabilidade, atraindo parceiros e parceiras nessa frequência. Também pode gerar carência e a necessidade de fingir ser o que não é, escondendo os seus aspectos que todos temos, que não são assim tão belos, né? Nossos defeitos, e que sim, nós podemos transformar em potencial. É importante entender que a sereia pode ser um arquétipo de divisão, de dualidade, negação do seu lado sombra, pode trazer uma tendência a se vingar caso ocorra uma rejeição nesse processo de encantamento, quando a outra pessoa realmente enxerga a sua totalidade. Além disso, por causa dessa questão de ser parte humana e parte peixe, pode gerar uma sensação de deslocamento, de estar fora do padrão, sem encaixe e também competição e rivalidade com mulheres. O segundo arquétipo é o arquétipo da borboleta. É um arquétipo também muito utilizado nas tatuagens e muitas vezes as pessoas não se dão conta dessa frequência e vibram na sombra. É um arquétipo que pode trazer grande potencial de transformação, seguido de um potencial de leveza, também com graça, com suavidade, com beleza, com sociabilidade, na elevada frequência. Consciência dos ciclos, liberdade, conexão com a vida. Porém, na distorção, na sombra, pode gerar um profundo processo de interiorização, de estar no casulo, necessidade constante e intensa de estar olhando para esses aspectos interiores, para a própria sombra, para gerar essa transformação, mudança de forma, transformar a própria forma. Porém, isso pode se tornar desafiador a longo prazo. Se não houver desapego, também pode gerar muito sofrimento para finalizar os ciclos com pessoas, situações que são fundamentais para expressar a frequência elevada da borboleta. A médio e longo prazo pode trazer um excesso de mudanças, excesso de pensamentos negativos e transformações desequilibradas. Pode produzir imprevisibilidade e repetição desses processos internos sem cessar. O terceiro arquétipo é o arquétipo da estrela, também muito utilizado em tatuagens, também na decoração, muitas vezes de forma inconsciente. É uma frequência
de brilho, destaque, luminosidade, beleza, fama, reconhecimento. Porém, na sombra, de forma distorcida, pode gerar uma contração por acreditar que está sendo observado e admirado o tempo todo, considerando não estar à altura da expectativa dos outros, com exigências, autoexigências, perfeccionismo e estrelismo. Esse estrelismo é uma distorção expressa através da insatisfação de ter que passar pelo processo para brilhar, ter a fama, para colher os frutos. Pode gerar necessidade de reconhecimento externo e aprovação da sua luz pelos outros, tentando se adequar, sabotando a expressão dessa luz própria. O quarto arquétipo é o arquétipo da Fênix, uma frequência de força, poder, intensidade, admiração e transformação. Porém, quando ativado de forma inconsciente ou tatuado sem se dar conta dessa frequência, esse arquétipo pode gerar um looping incessante de destruição de relacionamentos, trabalho, saúde, ou seja, aspectos de autodestruição. Isso pode produzir dor e uma sensação constante de caos e solidão. Os processos internos de autocombustão para autotransformação podem ser constantes e difíceis, além de impermanência, inconstância e insatisfação. O quinto arquétipo, o arquétipo do diamante, é uma frequência de alto valor, credibilidade, poder, resistência e brilho. Na sombra ou na tatuagem sem consciência, pode trazer um processo longo e intenso de lapidação e expressão gradativa do seu brilho. O aspecto resistente pode dificultar a flexibilidade, inclusive nos relacionamentos, despertando irritação, frieza, arrogância, cobrança excessiva do outro e perfeccionismo. Traz uma necessidade constante de aperfeiçoamento, novos aprendizados, estudos, parcerias, gerando autoexigência e consideráveis investimentos de tempo, energia e dinheiro nisso. Padrões de escassez incompatíveis com essa frequência podem vir à tona. O sexto arquétipo é a águia, uma frequência muito poderosa de força, foco, elevação material e espiritual, ímpeto de voar, superando os impedimentos com coragem e determinação. Na sombra ou nas tatuagens de forma inconsciente, o foco potente no objetivo definido pode gerar frieza nas relações e, com isso, afastamento de pessoas e solidão. Pode produzir um intenso processo catártico de eliminação interna e externa de tudo e todos que são incompatíveis com essa frequência, gerando, inclusive, momentos temporários de travamento, um limbo, nesses processos internos para transformação de crenças e ressignificação de memórias. O apego pode dificultar os momentos de alçar elevados voos. O sétimo é o arquétipo do tubarão. É uma frequência de força, determinação, velocidade, inteligência emocional, poder, autoridade, autodomínio, foco, conquistas e produtividade. Na sombra, ou para quem tatuou de forma inconsciente, pode gerar intensidade emocional por estar imerso na água, símbolo das emoções, a fim de ter autodomínio e desenvolver a agilidade. Pode gerar exaustão pela determinação em lidar com prazos e processos, ansiedade para atingir o alvo, agressividade, frieza, solidão, dificuldade para se relacionar e imposição da sua vontade pela força. O oitavo é o arquétipo do cavalo, uma frequência maravilhosa, muito utilizada, que traz a possibilidade de cavalgar na própria vida, com alto valor, liberdade, autoconfiança, ação, sociabilidade. Na sombra ou nas tatuagens inconscientes, pode despertar processos de aprisionamentos internos, consciência desses autoaprisionamentos, caso acesse a visão do cavalo domesticado, com sobrecarga e serviliência. Como desperta um grande potencial de ação e agilidade, pode produzir ansiedade, agitação mental e física,
insônia e irritação. Se conseguir acessar a elevada frequência do cavalo livre, a fim de cavalgar na sua própria vida, é muito comum conseguir lidar com esses aspectos de insônia e agitação com técnicas e ferramentas apropriadas. Me conta aqui nos comentários se você tem essas tatuagens, já ativou esse arquétipo, como foi essa sombra para você, se você tem outras sugestões de sombra dos arquétipos, sombra nas tatuagens, e se você precisar de um acompanhamento para lidar com essas catarses, para expressar todo o seu brilho, sua totalidade e acelerar seus resultados, eu posso te ajudar na mentoria Desperte Seu Poder Natural, e aqui na descrição do vídeo você pode acessar o meu site para fazer o seu agendamento. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Agradeço muito por estar aqui. Até o próximo vídeo.